Olá, tudo bem? Daniel Oliveira aqui. E agora vamos dar início ao nosso módulo sobre iluminação no V-Ray. Então, no decorrer das próximas aulas, você irá conhecer as principais possibilidades que o programa nos fornece para criar esses elementos e suas principais características. Porém, antes disso, vamos relembrar quais as principais características que uma iluminação tem no mundo real e assim já identificarmos quais conseguimos simular dentro do programa. Então, a primeira coisa que temos que saber é que no mundo real temos basicamente duas categorias de luzes, sendo a luz natural e a luz artificial, que no nosso caso, luz natural é o sol e luz artificial é qualquer outra fonte de iluminação que não seja proveniente da natureza. E dentro das luzes artificiais, normalmente as classificamos em duas categorias, de acordo com a sua função, sendo a luz geral, que tem como função iluminar um ambiente de uma forma a deixá-lo claro e visível, e a luz dirigida, que tem como seu objetivo criar atmosferas aconchegantes ou efeitos decorativos. Então, nas luzes dirigidas, ela pode ser uma luz de destaque, que no caso é uma iluminação que tem como objetivo dirigir nosso olhar para um ponto específico, como um quadro na parede, uma determinada joia em uma joalheria, uma peça em um museu, entre outras possibilidades. Ou ela também pode ser uma luz de tarefa, que no caso tem sua função em iluminar um local onde será desenvolvido alguma atividade específica. E dentro das funções das luzes, ela pode ser utilizada de forma isolada ou combinada, ou seja, quando mesclamos iluminação geral com iluminação dirigida. Além da luz, segundo a sua função, é possível trabalhar ainda a orientação do facho, ou seja, a direção do foco da luz. E nesse aspecto, temos a luz direta, a luz indireta, a luz difusa, entre outros tipos de orientações. A luz direta é aquela que sai da lâmpada ou luminária diretamente para o ambiente. A luz indireta é a luz direta que incide sobre uma superfície e depois volta de forma indireta para o ambiente, de forma mais distribuída, homogênea. Normalmente, a parede ou teto são utilizados como refletores para iluminação indireta. E a luz difusa é a luz mais homogênea, é uma iluminação direta em que não é possível se identificar um facho definido, como por exemplo, temos as lâmpadas fluorescentes, as luminárias com cúpulas, entre outras possibilidades. Portanto, iremos dentro das próximas aulas desenvolver iluminações com essas características. Então, se escutar alguns desses termos, já sabe o que eles significam. E dando continuidade, vamos agora identificar as principais características que uma luz artificial possui no mundo real e que é possível ser controlado dentro do V-Ray do SketchUp. Então, vamos falar apenas as que conseguimos controlar dentro desses programas mencionados. E a primeira característica é o fluxo luminoso, que nada mais é que a quantidade total de luz emitida por essa fonte luminosa, e sua unidade de medida é o lúmen. A segunda característica que temos é a temperatura de cor, que é a aparência cromática da luz emitida por determinada fonte luminosa. Quanto mais alta a temperatura de cor, mais branca é a tonalidade da luz emitida, e sua unidade de medida é o Kelvin. A próxima característica que temos é a curva de distribuição luminosa, que é a distribuição espacial da intensidade luminosa de uma lâmpada refletora ou de uma luminária. Ou seja, é a representação da intensidade luminosa em todos os ângulos que ela é direcionada no plano. E dentro das características, essa é a mais complexa de se compreender. Mas vamos conseguir simular isso de uma forma bem simples, utilizando os arquivos IES ou a opção de direção da iluminação, como você irá aprender nas próximas aulas. E por fim, outra característica que influencia no comportamento da luz artificial é o seu tamanho. Já na luz natural, que no nosso caso é o Sol, dentro do programa, basicamente vamos verificar como podemos controlar sua intensidade, direção, tamanho e temperatura de cor, ou seja, conceitos que já foram definidos mais acima. Mas vamos agora parar com as teorias e vermos como podemos aplicar isso tudo na prática na próxima aula. Então, até lá!